Zélio de Moraes não é o fundador da Umbanda. Zélio de Moraes nunca foi o fundador da Umbanda. A história de 15 de novembro de 1908 do século XX, na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, onde Zélio de Moraes participou da sessão espírita kardecista, onde os médiuns kardecistas incorporaram espíritos de pretos velhos e caboclos, que o dirigente dos trabalhos mediúnicos chamou de espíritos atrasados e pediu para eles se retirassem dali. Então, o caboclo das 7 encruzilhadas, incorporado em Zélio de Moraes, disse que no dia seguinte, na casa de Zélio de Moraes, às 20 horas, iria surgir e nascer uma nova religião, aonde os espíritos de pretos velhos e caboclos pudessem se manifestar. E assim, o primeiro culto de Umbanda aconteceu na casa de Zélio de Moraes, na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Assim foi fundada a Umbanda, segundo a história de Zélio de Moraes. Mas a história de Zélio de Moraes não é verdadeira, pois a Umbanda já existia muito antes de Zélio de Moraes. E também não existem registros oficiais na Federação Espírita Brasileira, aonde Zélio de Moraes, sob a incorporação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, em uma sessão espírita kardecista, fez o anúncio do surgimento e nascimento da Umbanda, pois o espiritismo codificado por Allan Kardec é bem organizado em seus registros junto à Federação Espírita, e realmente não existem registros da história de Zélio de Moraes junto à Federação Espírita Brasileira. A verdade sobre o surgimento e nascimento da Umbanda se explica aqui no Brasil, no século XVI, durante a escravidão em nosso país. Os negros de etnia banto, proibidos de praticar seu culto religioso pelos senhores de escravos, eles colocavam as imagens dos santos católicos em cima do altar e as imagens das divindades africanas escondidas embaixo do altar, pois dessa forma os senhores de escravos achavam que eles estavam cultuando os santos católicos, mas na verdade eles estavam cultuando as divindades africanas. E foi dessa forma que surgiu o sincretismo religioso, pois o sincretismo religioso e a Umbanda nasceram juntos. Ou melhor dizendo, quando falamos da história do sincretismo religioso, estamos falando também do surgimento e nascimento da Umbanda no Brasil, sendo a Umbanda uma religião brasileira com raiz e essência africana, sendo os fundadores da Umbanda os negros de etnia banto. A palavra Umbanda vem da língua quimbundo, que era a língua falada pelos negros de etnia banto. A palavra Umbanda significa arte de curar. A Umbanda é simplesmente a mistura do culto religioso praticado pelos negros de etnia banto com elementos da Igreja Católica. A Umbanda é chamada de religião afro-brasileira. A Umbanda também é chamada de religião de matriz africana, pois a Umbanda surgiu e nasceu através de um povo africano escravizado aqui no Brasil, exatamente no século XVI. A Umbanda nunca foi fundada por um homem branco da elite carioca chamado Zélio de Moraes, pois a Umbanda é uma religião brasileira, mas com raiz e essência africana, que nasceu e surgiu através de um povo africano escravizado aqui no Brasil. O médium Raul Teixeira e também o médium Chico Xavier, que são dois médiums importantes e respeitados dentro do espiritismo kardecista, ao falar da Umbanda, em nenhum momento falam de Zélio de Moraes. O médium kardecista Raul Teixeira, em um programa espírita na televisão de nome Transição, fala de uma Umbanda que surgiu e nasceu no Brasil durante a escravidão através dos escravos. O médium kardecista Chico Xavier, em um vídeo, fala de uma Umbanda que existe há 4 séculos, que são 400 anos de surgimento e nascimento da Umbanda no Brasil. Não sei quanto tempo esse vídeo foi gravado, e também Chico Xavier já faleceu. Então, do século XVI, que surgiu e nasceu a Umbanda, ao nosso século XXI, a Umbanda tem mais de 400 anos. No final do nosso século XXI, vamos ter 500 anos de surgimento e nascimento da Umbanda no Brasil. Então, podemos afirmar
que Zélio de Moraes não é o fundador da Umbanda. Zélio de Moraes nunca foi o fundador da Umbanda. Se gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixando seu like e comentário. Ative o sininho de notificação para saber de novos conteúdos.